Olá, querido irmão, irmã, seja muito bem-vindo nesse vídeo, nessa mensagem especial de Natal. Como é bom ter você conectado conosco. Nós estamos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus, que é relembrado por todos nós. E realmente esse foi o maior evento que já aconteceu na terra. Cristo nasceu, aleluia! Tudo mudou, a nossa vida mudou, graças a Deus por esse acontecimento. Nós vemos aí o cumprimento da profecia de Isaías, aonde Deus tinha prometido o filho primogênito dele, que viria para redimir toda a nação. Lá em Isaías no capítulo 9, no versículo de número 6, ele diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Sabe, queridos, o evangelista e teólogo norte-americano Billy Graham, ele disse assim uma vez, que o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem ter subido e pisado na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Realmente esse evento mudou a história da humanidade, marcando o mundo ocidental antes e depois de Cristo. Mas celebrando essa data do Natal, talvez nós nos perguntamos qual era a missão de Jesus Cristo que teria provocado toda essa transformação na história da humanidade. A vinda e a vida de Jesus Cristo na terra são para cumprir a missão que ele recebeu do próprio Deus, determinado antes da criação do mundo. Sabe, eu ouvia muito de um pastor amigo meu, que antes de Deus ele ter dito que haja luz, ele já havia declarado que haja cruz. A missão de Cristo, ela já tinha sido incumbida pelo próprio Deus para a redenção da humanidade, antes mesmo do mundo ser fundado. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim: do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Sabe, os ofícios que Cristo ele realizou, corresponde ao chamado original de Deus para cada um de nós, homem e mulher. Ele nos mostra que Jesus é o cumprimento da revelação do Antigo Testamento. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Sabe, querido, nós precisamos entender que o que Cristo fez não pode ser separado do pano de fundo do relacionamento de Deus com o povo da aliança, ou seja, com Israel. Os judeus na época de Jesus, eles eram herdeiros de um longo processo no qual Deus havia se revelado a eles como um povo especial, que pertencia de forma particular e exclusiva a Ele. E esse processo envolvia o sacerdócio e o ritual do sacrifício, envolvia o movimento profético e a palavra de Deus, envolvia o reino e a teocracia. Sabe, o Antigo Testamento, ele se encerra com um tom de frustração e dor. O povo já não conseguia mais obedecer ao Senhor, e dia após dia eles se afastavam de tudo aquilo que Deus esperava deles. Veja o que o profeta Malaquias, ele diz no último livro do Antigo Testamento, aonde ele declara: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos.
mas vocês me perguntam, como voltaremos? Queridos, para responder essa pergunta, Jesus Cristo, Ele foi a resposta de Deus, para que por meio dele nós consigamos obedecer e também cumprir as expectativas de Deus a nosso respeito. Entender os ofícios de Jesus Cristo é uma chave para ativar um novo nível de conexão com o seu propósito para as nossas vidas. Jesus, Ele é tudo para nós. Ele mesmo diz lá em João no capítulo 15, no versículo 5, porque sem mim nada podereis fazer. Paulo, ele declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Sabe, isso me lembra uma música, um hino muito antigo que minha avó cantava, que dizia justamente essas palavras: quem tem Jesus que tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. E esta é uma mensagem baseada no que Cristo fez por nós. Então, nós falaremos um pouquinho sobre esse tema, sobre Jesus, o nosso Rei do amor. A mensagem do Antigo Testamento, ela nos traz o anúncio do governo de Deus sobre o povo de Israel. No Novo Testamento, nós temos a mensagem do reino de Cristo, o seu governo sobre o seu povo e sobre toda a humanidade. Mas como seria esse governo do Senhor? Esse reino, ele trata de um governo espiritual, estabelecido no coração e na vida de cada pessoa que reconhece Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. A palavra do Senhor nos diz lá em Colossenses: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Uau! Você consegue entender o que isso significa, querido, para a nossa vida? Nessa data que nós celebramos o nascimento de Jesus, porque é algo que não marca somente a história da humanidade, mas marca também a minha e a sua história como povo de Deus, porque o nascimento de Jesus, da mesma forma que divide o mundo ocidental entre o antes e depois, também marca a nossa vida com o antes de Cristo e depois do Cristo na nossa vida. Em Cristo Jesus, Deus, Ele nos resgatou do lugar que nós estávamos e nos transportou para um lugar aonde Ele está, aonde o governo dEle tem autoridade. Sabe, querido, Deus, Ele deseja restaurar a sua identidade como filho e como filha de Deus, porque como filho do Rei, nós temos regalias, nós temos a alegria de estar na sua presença. Ele te faz governar debaixo da sua autoridade. Sabe, querido, o Natal, ele é um convite que nós precisamos estender para outras pessoas. É o convite onde nós estamos oferecendo na vida das pessoas, para que elas possam ter um encontro com Jesus, para que elas possam receber esse presente e decidir, permitir o governo do Senhor sobre a sua vida. A palavra do Senhor, lá em Filipenses, nos diz assim, que ele esvaziou a si mesmo, ele veio como servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Sabe, querido, e nessa expectativa do Natal, essa alegria em poder celebrar o nascimento de Cristo, isso me remete o que Cristo, Ele faz na nossa vida quando nós recebemos esse presente de Deus tão maravilhoso. O apóstolo João, ele narra em seu evangelho o encontro de Jesus com uma mulher que foi pega em pecado. A parte mais impressionante para mim é como a situação revela o coração de Jesus e o seu governo sobre tudo à sua volta. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, porém, ele foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los.
Querido, observe aonde Jesus estava quando tudo começou. Ele estava no templo. Logo depois disso, uma mulher, ela foi acusada de cometer um pecado muito grave para o povo judeu. Ela tinha cometido adultério e realmente ela tinha errado. Mas preste atenção, veja só o que estava prestes a acontecer com essa mulher. A lei de Moisés ordenava que aquela mulher fosse apedrejada. E sabendo disso, aqueles homens da lei, eles questionam Jesus e diz: o que o Senhor diz? Você já passou por alguma situação assim, em que você errou e alguma pessoa queria atirar pedra em você? Ou quem sabe foi ao contrário, a pessoa errou e você quis apedrejá-la ela por conta do erro dela? Mas a pergunta mais importante desse versículo é: o que Jesus diz sobre isso? O que Jesus diz sobre essa situação dessa mulher? Sabe, querido, o desejo de Jesus, o nosso Rei de amor, é que nós estejamos diante dele e também da nossa realidade, para que ele possa restaurar e implantar o seu reino em nosso coração. O que Jesus ele deseja fazer em nosso coração? Sabe, querido, a primeira coisa que Jesus ele quer fazer no nosso coração o alvo de Jesus é nos restaurar, é restaurar a sua vida. Preste atenção. Mas Jesus inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus ele se inclina, não porque ele estava indiferente com aquela situação daquela mulher, mas porque o foco dele não estava no erro daquela mulher, mas sim no desejo de restaurar a condição dela. Observe como ela foi colocada diante de Jesus. Preste atenção, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Ela foi colocada, querido irmão, irmã, em pé para ser humilhada diante de todos que estavam ali naquele lugar. E enquanto os fariseus eles queriam humilhá-la, expondo os erros dela, Jesus se inclina de maneira poderosa, ignorando todos aqueles julgamentos e acusações. Sabe por quê? Quando o seu erro estiver exposto diante de Jesus, ele se inclinará, mas não para te condenar, mas para restaurar e restituir a sua vida. Aleluia! A melhor coisa que poderia ter acontecido na vida daquela mulher foi ela ter sido levada e estar diante de Jesus. A melhor coisa que aconteceu com aquela mulher foi ela ter sido surpreendida em seu pecado. A melhor coisa que poderia ter acontecido com ela foi ela estar frente a frente com Jesus. Não importa como nós chegamos diante dele, o que importa é que nunca mais seremos os mesmos depois desse encontro com o Senhor. Imagine se aquela mulher, ela continuasse com adultério, com tudo sendo encoberto, que ela não tivesse sido exposta, ela nunca teria tido um encontro com Jesus, e ela ainda estaria aprisionada em seu pecado. Você não precisa mudar para se aproximar de Jesus, você se aproxima dele e tudo muda. Sabe, o real problema daquela mulher não era ela ter sido levada pelos fariseus, o problema daquela mulher não era aqueles homens que estavam acusando ela, mas o maior erro era o pecado. Nós não podemos tentar esconder aquilo que nos expõe. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer, olha o que o Tiago nos diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém. Esse é Jesus, o nosso Rei de amor. Amém. O que Jesus estava escrevendo na areia? Será isso que realmente importa para nós?
Provavelmente nada. Na minha humilde opinião, Jesus ele não estava escrevendo nada. Sabe o que Jesus está escrevendo na areia da sua vida sobre os seus pecados? Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. De novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Que você seja hoje jogado diante de Jesus, o Rei de amor. A segunda coisa que Jesus ele quer fazer por nós é o agir de Jesus está em sua proteção. Preste atenção. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. As pessoas estavam acusando aquela mulher. Elas se achavam no direito de julgá-la e no direito de condená-las, de expor a sua vida diante dos outros. Mas elas estavam sendo influenciadas pelo próprio inimigo, pelo diabo. A acusação tem o perfume de enxofre. Ela revela a presença de quem o promove, a presença do diabo. Diabo, ela vem do termo grego, que significa diabolos, que significa acusador. Preste atenção, lá em Zacarias 3, no versículo 1, depois disso, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. Jesus é aquele que se levanta diante do acusador. Jesus, ele não nos deixa só. Como Rei de amor, ele mostra o seu poder diante do nosso inimigo e diante deste mundo. A palavra do Senhor nos diz assim: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Ele não é apenas aquele que apresentou para Deus um argumento que nos justifica, mas ele apresentou-se a Deus como sacrifício. Então, em Cristo, nenhuma acusação prevalecerá contra nós. Aleluia! Veja o que João, ele continua dizendo. Ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Que você hoje veja Jesus, o Rei de amor, se levantando para te proteger. Amém? A terceira coisa que o nosso Rei de amor faz por nós está no seu amor, porque o amor de Jesus Cristo gera a manifestação da sua graça. Amém? Vamos ver lá no versículo 8 e 9, que diz assim: inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviam foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Quando Jesus ele se inclina novamente, ele continua escrevendo. Aquela mulher, ela permanece em pé em frente a Jesus. Mas agora algo acontece. Jesus, ele se coloca diante dela ali. Agora, algo novo acontece. Não é mais alguém que ignora as acusações, mas é a graça de Deus, purinho, constrangendo o homem pecador. A palavra do Senhor nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Ele morreu por todos, logo todos morreram. O que nos faz diferente dos outros? Apenas o amor de Jesus. Sem Jesus todos nós somos igualmente pecadores. Sem Jesus nós erramos e fazemos coisas que jamais imaginaríamos ter coragem de fazer. Sabe, querido, Jesus ele transforma o palco da humilhação num ambiente de quebrantamento. Quais são as pedras que hoje lançaram sobre a sua vida? Jesus ele não joga mais pedras, ele faz as pedras caírem, e quando as pedras caem, os acusadores vão embora. O mais importante acontece, nós ficamos
a sós com o Senhor. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso mesmo, querido irmão, irmã, quando nós estamos diante dele, nós entendemos que o Rei Todo-Poderoso estabelece o seu governo não pela força, mas ele estabelece pelo amor, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que hoje você seja alcançado diante da graça de Jesus Cristo, o Rei de amor. Aleluia, aleluia. E para fecharmos essa mensagem, veja só o que aconteceu. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Aleluia. Observe a atitude de Jesus agora. Mudou novamente. Ele se pôs em pé. Ele se levantou e agora ele pôde olhar nos olhos daquela mulher e perguntar: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Então ela, olhando para Jesus, declara: ninguém, Senhor. E ele olha mais uma vez para ela e diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus, ele não olha para nós a partir do nosso pecado. Ele olha para nós a partir daquilo que fomos feitos para ser nele. Jesus é o nosso Rei de amor. Ele olha para você nos seus olhos e diz: eu também não condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. O Rei de amor, ele deseja estabelecer o seu reino no nosso coração e nos dar a liberdade para viver a vida cumprindo o propósito pelo qual nascemos. Nós também em Cristo podemos vencer o pecado e tudo aquilo que nos aprisiona. Este é o Natal, esta é a mensagem salvadora do Natal, aonde nós temos a oportunidade de recomeçar a nossa vida, aonde nós temos a oportunidade de voltar para Deus, aonde Ele restabelece aquilo que foi perdido lá no início. Deus, Ele restitui, Deus, Ele restaura, Deus, Ele nos dá de novo a graça para podermos continuar a nossa vida depois que Ele entra nos nossos corações. Amém? Assim como o mundo foi dividido em antes e depois, a nossa vida também é marcada no antes e agora nós vivemos o depois em Cristo Jesus, porque como diz a palavra, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Como é bom nós estarmos juntos, celebrando a alegria do Natal, celebrando esse Jesus, que é o nosso Rei de amor. Querido, querida, seja abençoado pelo Senhor Jesus. Amém? E eu quero orar por sua vida. Senhor, como é bom estarmos ouvindo essa mensagem, como é bom recebermos de Ti, ó Pai, essa palavra tão maravilhosa sobre a Sua vinda salvadora, ó Pai. Nós queremos Te louvar e engrandecer, não só por aquilo que o Senhor tem realizado, mas porque quem Tu és da nossa vida. Deus, obrigado por ter vindo, por ter pisado na terra, ó Pai, por ter marcado, Senhor, a história da humanidade com a Sua vinda, com essa vinda de restauração, de salvação para nós. Pai, nós somos alcançados por Ti, e esta é a mensagem mais linda que nós poderíamos celebrar no Natal, a Sua vinda salvadora sobre nós. E é por isso que nós oramos, em agradecimento a Ti, Jesus. Amém
e graças a Deus. Querido, Feliz Natal e que você seja abençoado pelo Senhor Jesus.